Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ismael para mais um vídeo. Estaremos falando hoje sobre termo geral da PG, a progressão geométrica. E aqui eu trago uma forma genérica de uma sequência, que nesse caso aqui vai ser uma PG, certo? Onde A1 determina o primeiro termo, A2 o segundo, A3 o terceiro e assim por diante. Até um termo genérico qualquer que eu chamei de AN, ok? Então vamos entender o que é uma progressão geométrica primeiro. Uma progressão geométrica ela é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é o seu antecessor multiplicado por um número constante que se apresenta em todos os termos seguintes, certo? Então, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o primeiro termo vezes a razão que aqui a gente chama de Q elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero que não seja o zero vai ser 1. Eu estou considerando aqui uma razão diferente de zero, ok? Para que nós tenhamos uma PG. Quem será o segundo termo? O segundo termo será o primeiro termo multiplicado por uma razão, ou seja, o número elevado a 1. Quem será o segundo termo? O terceiro termo, desculpa. Será o segundo termo multiplicado por essa razão, também elevado a 1. Só que observe que o segundo termo ele já é o primeiro termo multiplicado por essa razão elevada a 1. Então eu estou substituindo o A2 por A1 vezes Q elevado a 1. Sobrou quem? Q elevado a 1, ou simplesmente Q, certo? Eu poderia também dizer aqui que é somente Q. Dessa forma, quem vai ser o A3? É A1 vezes Q elevado a... Quando você tem uma multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Quem será o A4? A4 será igual a A3 vezes a mesma razão, Q elevado a 1. Não vou escrever ali, mas você já sabe que é isso. Por sua vez, A3 é A1 vezes Q elevado ao quadrado. Falta multiplicar esse Q aqui do lado. Então, eu tenho Q ao quadrado vezes Q elevado à primeira. Então, o A4 é A1 vezes Q, somos expoentes, 2 mais 1, 3. Isso vai valer também para A5. Quem vai ser A5? Vai ser A4 multiplicado por Q. Mas quem é A4? É A1 vezes Q elevado a 3. Faltou esse Q que está aqui. Então, vezes Q. Assim, A5 será igual a A1 vezes Q elevado à quarta potência. O que eu quero aqui é observar que existe um padrão. Então, se eu quiser escrever quem é AN vai ser igual a A1, que é o primeiro termo, vezes a razão Q, elevado... Observe que aqui sempre o expoente da razão está sendo o índice aqui, a posição do termo, menos 1. Ali foi 4, porque aqui é o termo 5. Aqui é o termo 4, então aqui o expoente da razão foi 3. Então, se aqui é o termo enésimo, de posição n, o expoente da razão será n menos 1. Então, aqui nós temos a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, ok? Com a fórmula demonstrada, vamos fazer aqui um exemplo. É uma questão que fala: determine o 10º termo de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3.
Então, ele quer que você calcule o A10. Ele quer saber quem é o A10. Ele te falou que o A1, que é o primeiro termo, é 2. E ele te falou que a razão é igual a 3. Então, o A10, usando a fórmula que a gente acabou de demonstrar, vai ser o primeiro termo, que é o A1, 2, vezes a razão, que é 3, elevado ao n, menos 1. Quem é o n? N é o 10, porque é o valor que aparece aqui. Então, n é 10, e aí menos 1 para usar a fórmula. A10 vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a 9. Então, A10 vai ser igual a 2 vezes 19.683. Eu já tinha feito essa conta aqui, né? 19.683. Você vai fazer, né, 3 elevado a nona potência, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, até você utilizar 9 fatores, 3. E aí, 2 vezes, né? 2 vezes 19.683 vai dar 39.366. Logo, a resposta para este exemplo é a letra D, ok? Uma aplicação bem simples da nossa fórmula. Vamos fazer mais um exemplo aqui, certo? Olha o que ele fala para a gente. O oitavo termo de um APG é 256. Então, o A8 é igual a 256. E ele fala que o quarto termo dessa mesma PG é 16. O quarto termo é 16. Então, o A4 é 16. Vamos jogar essas duas informações na fórmula, que ele está pedindo que a gente calcule o primeiro termo. A fórmula é aquela que a gente acabou de deduzir, né? Que AN é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1, certo? Então, eu tenho que A8 é igual a A1 vezes a razão elevado a 8 menos 1 aqui, que vai ser 7. Então, quem é A8? A8 256. Eu posso arrumar isso e dizer então que A1 vezes Q elevado a sétima é igual a 256. Eu posso colocar primeiro e segundo membro sem trocar sinal de ninguém, não muda o resultado. Eu vou fazer a mesma análise para o A4, né? Ele me falou que A4 é igual a 16, então eu posso dizer que A4 é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. O n é 4, então fica 3. Quem é A4? A4 é 16, então eu posso dizer que A1 vezes Q elevado a 3 é igual a 16. Eu vou arrumar isso aqui de uma forma que eu possa igualar essas duas equações. Para isso, eu vou isolar o A1. Observe que o Q elevado a 7 está multiplicando A1, então ele vai para o segundo membro dividindo. Então, nessa primeira aqui, eu tenho que A1 é igual a 256 sobre Q elevado a 7. Na segunda, eu vou ter que A1 é igual a 16 dividido por Q elevado a 3. Como as duas equações, você tem um membro que é A1, então você pode igualar o outro membro, tanto da primeira quanto o da segunda. Você pode dizer que essas coisas são iguais. Por quê? Se aqui vale A1 e aqui vale A1, logo o segundo membro da primeira equação é igual ao segundo membro da segunda equação. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que fica para a gente, então, que 256 dividido por Q elevado a 7 é igual a 16 dividido por Q elevado a 3. Aqui você vai fazer o produto do meio pelos extremos, né? Aqui vai acabar ficando 16 vezes Q elevado a sétima sendo igual a 256
vezes Q elevado ao cubo. Se você já soubesse como passar de um lado para o outro ali de forma mais rápida, para não precisar fazer duas vezes isso aqui, você pode fazer também. Vai ficar então Q elevado a 7 dividido por Q elevado ao cubo igual 256 dividido por 16. Você poderia ter trocado logo ali, ó, aqui em cima, o Q elevado a sétima por 16, né? Trocado logo eles de posição, não teria problema nenhum também. Arrumando isso, o que é que nós teremos? Divisão de potências de mesma base, então, Q 7 menos 3, 4, né? Você conserva a base e subtrai os expoentes. E 256 dividido por 16 é 16, né? Porque é exatamente o quadrado de 16 ali. Arrumando isso, você vai pensar o seguinte: qual é o número que, se eu elevar a quarta potência, resulta em 16? É o 2, né? Então você pode escrever isso aqui como sendo Q a quarta igual 2 elevado à quarta. Professor, mas pode ser o menos 2 também. Pode ser o menos 2 também. Mas para esse exemplo nosso, não vai servir, porque o nosso primeiro termo é positivo, por conta das alternativas que nós temos aqui. E observe, se o primeiro termo é positivo e você tem uma razão negativa, mais vezes menos, o segundo é negativo. Menos vezes menos, o terceiro é positivo. O quarto, negativo. E não é o que acontece. Nosso quarto termo, ele é positivo, é o 16. Então, eu estou logo descartando uma raiz negativa. Uma razão negativa, desculpa. Então, nossa razão aqui, Q é igual a 2. Eu tenho a razão. Não é o primeiro termo, aqui é a razão. Então, não marque a letra B ainda. Já que eu tenho a razão, eu vou chegar aqui e vou substituir em uma das duas para descobrir o valor de A1. Eu posso substituir tanto no 256 sobre Q elevado a 7, quanto no 16 sobre Q elevado ao cubo, que é mais fácil, né? Então, o meu A1 vai ser igual a 16 sobre a razão, que foi 2, elevado ao cubo. 2 ao cubo a gente sabe que é 8, né? Porque é 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai ser 16 dividido por 8. Olha só. Quem é o nosso A1? Nosso A1 é igual a 2. Agora sim você pode marcar. Mas não por conta desse Q. Mas sim por conta agora do A1 que você acabou de descobrir. Então a resposta para esse nosso exercício, esse exemplo, é a letra B. Ok?